noite aos irmãos. Vamos começar o culto de hoje, um culto dia 14 de agosto. Hoje comemoramos o Dia dos Pais e vamos sim homenagear nossos queridos e amados pais, lembrando sempre que Deus toma para si a figura do Pai, equiparando o amor que Ele demonstra para conosco como um amor de Pai, que é um amor incondicional, que é um amor diferente, é um amor que abre mão de tudo para dar tudo a você. E a nossa salvação é isso. Deus, Pai, entregando aos homens e tornando em pecado o seu próprio Filho unigênito. Filho este coeterno com o Pai, que partilha da mesma substância do Pai. Mas são pessoas diferentes que compartilham da mesma divindade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Enquanto isso, vamos louvar a Deus, engrandecer o seu nome e confiar que nós temos um Deus que toma para si o nosso cuidado. Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele nos cerca. E Ele nos dá tudo aquilo que precisamos, conforme a sua infinita graça. Amém. A Bia pode orar. Senhor Jesus, obrigada, Deus, pelo dia de hoje, Senhor Jesus, pelas bênçãos recebidas, pelo teu cuidado.
cuidado, pela tua proteção, ó Deus. Em especial, Senhor Jesus, eu te agradeço pelos nossos pais, ó Deus, que o Senhor nos deu, nos dando o caminho, o exemplo, ó Deus. E eu te agradeço, ó Deus. E muito mais ainda por ter o Senhor como nosso paizinho, ó Deus, aquele pai que nos ama, ó Deus, e o amor é imenso que nós não conseguimos sequer entender, ó Deus, dimensionar. Fica, ó Deus, com o decorrer do culto, te entregamos esse culto, ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Fica também com os hinos que vão ser cantados, ó Deus, que vamos preparar. Fica com a pregação, Senhor Jesus, que o pastor possa ser usado nas tuas mãos, ó Deus, e que ele possa vir a falar aquilo, entregar o recado, ó Deus, e que possa vir de encontro, porque a gente também precisa ouvir, ó Deus, e que nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus. É isso que eu estou te pedindo, ó Deus, entregando esse culto nas tuas mãos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Nessa música aqui tem esse refrão: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Existem dois tipos de fé. Uma fé que é chamada fé sinergista. É uma fé que eu poderia dizer que todas as religiões são sinergistas. Sinergistas são as crenças onde você ajuda a Deus para te salvar. São religiões cristãs sinergistas. Por exemplo, o catolicismo. São religiões onde você paga penitência, você paga indulgências, você tem dogmas, você tem sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica, que são todos rituais de um cristianismo desde a Idade Média e até hoje eles têm esse tipo de fé. Podemos incluir outras crenças, Testemunhos de Jeová, espíritas, o judaísmo. Em contrapartida, nós temos uma fé que é contrária, que é a fé monergista. A fé monergista é a fé onde você tem um ente de salvação. Apenas uma pessoa vai te salvar. E nós temos essa fé. E está descrito aqui. É meu, esse aqui é Deus falando para você. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Descansar, essa palavra. Shabat, do hebraico. O sábado. O lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia de descanso. Descanso em Deus. Não descanso num dia. Descanso em Deus, numa pessoa. Essa pessoa que fez todo o trabalho da sua salvação. Deus, o Pai,
que entregou o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa fé. E esse é o Pai que temos. Esse é o Pai em que nós confiamos toda a nossa devoção. Esse é o Pai em quem nós temos fé. Amém? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. E nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que cometeu. Olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida demonstrou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida demonstrou? E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. E neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida demonstrou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida demonstrou? Desde muito cedo, na história da igreja, a igreja teve que lidar com
seitas e heresias e interpretações problemáticas da palavra de Deus. Nós podemos lembrar do gnosticismo, que é diferente do agnosticismo. Acho que dá para aumentar um pouquinho mais. O gnosticismo, o grego gnosis, gnose significa conhecimento. É um conhecimento a mais, um conhecimento diferente, além do que a palavra de Deus diz. E essa foi uma heresia presente já durante o período dos apóstolos, onde os apóstolos tiveram que combater e escrever cartas e falar: não, ó, rejeita aquilo, rejeita isso, aceita Cristo, não vai por esse não vai por esse caminho não. Outra heresia, o marcionismo. O marcionismo já é numa segunda fase, ali na época da patrística. O marcionismo, ele cria era uma doutrina de um cara chamado Marcião, que ele cria na dicotomia do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. E daí isso é muito estranho para nós, isso é muito estranho para a igreja. Como assim? O Deus que é eterno, ele era uma coisa antes, agora é outra. Marcião, ele cria que o Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus mau, um Deus malvado. Olha quantas atrocidades Deus fez, atribuindo a Deus os nossos pecados. Ele cria que a lei e a justiça de Deus, que era imediata naquele ponto, muitas vezes o juízo de Deus ele vinha de forma instantânea. Pecou, pagou. Algo aconteceu com Acã, aconteceu com alguns povos que foram exterminados, sendo que Deus exterminou, fazendo uso da força militar do povo de Israel, às vezes do povo assírio, povo babilônio. Então, ele cria que essa justiça do Antigo Testamento, ela provinha de um Deus diferente. E que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais bonzinho, mais boa praça, um Deus que é amor, realmente Deus é amor, um Deus que é bondoso, um Deus que trouxe o Evangelho. E nessa seita eles não criam que Jesus pudesse ser material. Se Cristo encarnou e a carne é pecaminosa, Deus encarnado não podia ser carne. Ele tinha que ser uma aparência, o que é heresia, é blasfêmia. Tempos depois, surgiu um tal de Ário, autor do arianismo, que também negava a divindade de Cristo pelo mesmo motivo. Se a carne é pecaminosa, o Deus encarnado não pode ser carne, porque a carne é pecaminosa e, por consequência, o Deus encarnado seria pecado. Seria pecador.
Então ele era uma aparência. Cristo era uma aparência. Isso vai contra uma doutrina muito básica do cristianismo. Ela é básica no sentido de... Ela é um rudimento nosso, ela é algo essencial para a nossa fé, que é a doutrina da Trindade. E a Trindade, apesar de ser complexa, porque Deus é um só. Amém? O Pai é Deus. Amém? O Filho é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus. Amém? Como que nós, na nossa pequenez, na nossa mente falha, podemos entender isso? Podemos entender que Deus é único, dividido em 3 pessoas. Isso é complicado de se explicar muitas vezes. Todas essas 3 pessoas são um Deus, são o mesmo Deus, são da mesma essência, mas o nosso Deus é único. É o aspecto da triunidade de Deus, da substância de Deus. E o Ário ele não acreditava nisso. Ário acreditava que Jesus Cristo, ele não era criador, mas ele era criatura. É uma fé muito parecida com o que os espíritas têm hoje em dia, que Cristo ele era um ser extremamente elevado em espiritualidade, mas ainda assim uma criatura, um profeta, um anunciador. O islamismo, acredita que Jesus existiu, mas que era apenas um profeta, mas que o anjo Gabriel trouxe a palavra a Maomé, falando, todas essas coisas aqui para trás, aqui, foram revelações para uma determinada época, mas hoje te trago a revelação correta, então anota. Uma revelação de anjos. Então, essa crença de que Cristo, de que Jesus não é Deus, é blasfêmia, é heresia. Só que essa heresia, ela causou um grande problema. Ganhou muitos adeptos. Ário era uma pessoa muito eloquente, era bom de fala. Nisso, a igreja teve que se mobilizar para fazer um conselho lá em Niceia. Nesse conselho de Niceia durou algum tempo, aconteceu em 325 d.C., mas se estabeleceu naquele concílio um credo que nós utilizamos até hoje. Não sei se todos conhecem, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, concebido por obra do Espírito, nasceu da Virgem Maria, creio no Espírito Santo, creio na Igreja Universal, não do Reino de Deus, lembra? Igreja no sentido de Igreja Católica, não a Igreja Católica Apostólica Romana. Católico é a igreja universal, a igreja de todos os salvos. Uma igreja sem denominação. É a igreja onde todos que têm fé em Cristo participam. Que é o nosso caso, amém? Então, esses problemas com seitas e heresias não é uma coisa nova, não é uma coisa que vai acabar.
Pelo contrário, a tendência é que apareçam cada vez mais histórias de velhas caducas, cada vez mais heresias, cada vez mais problemas para a igreja resolver, até que Cristo venha. E nós temos que permanecer na fé, nós temos que ser inabaláveis na fé que Deus, o Pai, nos entregou, o Espírito Santo que inspirou autores, escritores, poetas, profetas, músicos, reis, apóstolos, para escrever um texto que não tem erro, que não tem que ser acrescentado nada. É um texto completo, um texto que fala até hoje comigo, com você, e é a base da nossa fé. É a Bíblia, somente a Escritura, sola Scriptura. Amém? Vamos cantar essa música. Filhinho teu, já que em Hebreus está escrito que Cristo, Jesus Cristo, sendo o Filho unigênito, sendo Deus, Ele desceu até nós, se fez carne, e se fazendo carne, morrendo e ressuscitando, Ele, além de ser Filho único de Deus, Ele se torna o primogênito de Deus. Sabe por quê? Por que primogênito? Porque Ele é o primeiro irmão do Pai. E os outros irmãos, remidos pelo sangue de Cristo, somos nós. Nós todos nos tornamos irmãos por Cristo Jesus, quando Ele na cruz do Calvário se fez pecado, Deus o tornou pecado, Ele morreu, Ele ressuscitou, e ali o nosso pecado foi pago com o sangue do Cordeiro. Amém? Quando eu caio, me restauras, e quando eu falho, provo teu perdão. Quando a corrida da vida é pesada, tuas mãos me amparam, eu bem sei.
O pastor pode vir à frente, ministrar a palavra. Boa noite a todos. Dia dos Pais, né? Alegria ganhar presente, né? Quem é que ganhou presente Dia dos Pais? Espero que só os pais, né? Que a gente conhece. Né? As mães pais também, né? Ganharam presente. E daí a gente vem chique, né? Ganhar uma gravata. O Romildo até me elogiou ali, sabe? Falou assim, ó, tá bonito, hein, pastor? Obrigado, Romildo. Tá? Né? Ganhei camisa, ganhei calça. Dia dos Pais é legal, né? O que o Carlos está fazendo assim, Carlos? E muito bom ver os nossos filhos firmados na casa de Deus, na igreja do Senhor, né? Firmados na palavra, com aquele compromisso de fé, né? Isso é o maior presente que um pai pode ter. Israel, você pode desligar ali, nós não vamos usar agora, nesse momento, o projetor. Vamos meditar alguns minutos na palavra do Senhor, um texto que se aplica a todos e aos pais e aos filhos, né? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. E nós vamos falar hoje sobre a vinha de Nabote, né? A vinha de Nabote. O que é uma vinha? Uma vinha é uma plantação de uva, é um parreiral, né? E nós vamos ver o que aconteceu nessa época do rei Acabe, que era casado com quem mesmo? Que Acabe se casou com quem? Com Jezabel, né? É dessa época dos reis, onde tinha os profetas, né? O profeta que se destaca é o profeta Elias. Então nós vamos ler e vamos aplicar a nossa vida, aplicar ao Dia dos Pais, né? Essa palavra. Todos encontraram? Quem não tiver Bíblia, nós temos diversas Bíblias, né? 1 Reis 21. Alguns usam o celular como Bíblia, né? Nós vivemos em tempos diferentes, né? E a Bíblia do mesmo jeito. Inclusive dá para escolher até a tradução, a editora, né? Então nós vamos ler. O que diz lá? Diz assim, a vinha de Nabote, capítulo 21, primeiro livro dos Reis. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Senhor nos abençoe, que o seu Espírito esteja operando, ó Deus, em nós, que possamos compreender a Tua palavra, que a Tua palavra seja aplicada pelo Senhor mesmo às nossas necessidades. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Então, Nabote tinha uma vinha. Essa vinha era uma herança dos seus pais, né?
Quando a minha mãe conta como que foi duro ela conseguir uma casa, né? E quando a gente ouve a história do pastor Brasil, da irmã Irene, como foi difícil conseguir, né, o que hoje eles têm, algumas coisas. E quando a gente percebe a batalha, né, que nós mesmos enfrentamos para deixar alguma coisa para os nossos filhos, uma herança, eu fico pensando no coração de Nabote, quando Acabe chega para ele e diz assim: olha, a sua vinha fica do lado do meu palácio, então me dê a sua vinha, para que eu faça dela uma horta para mim. Uma vinha transformada numa horta. E Acabe diz: olha, eu te darei uma vinha melhor do que essa. E mais do que isso, eu pago o preço que for necessário pela sua vinha. E Nabote falou, que é muito bonita essa frase, ele disse assim: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Sabe que a herança dos nossos pais é muito mais do que uma casa, do que um carro, do que uma fazenda. Porque quando a gente fala em herança dos nossos pais, existe toda uma história envolvida ali, uma história de vida, de princípios, de ideais. Eu creio que a maior herança que nós deixamos para os nossos filhos, alguns dizem assim que é a educação, é a universidade, é a faculdade, mas a maior herança que nós deixamos para os nossos filhos é a fé, é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento do próprio Deus, é a intimidade com o Espírito Santo, é quando nós ensinamos os nossos filhos a orar e dizemos a eles que orar não é só falar, que orar existe algo muito mais profundo, que flui do coração, é algo a ser aprendido, é algo que não é apenas abrir a boca na igreja ou no quarto, mas é algo que está relacionado a uma intimidade que se cultiva durante a vida toda, e que sem oração é morte, sem oração é distanciamento de Deus, sem oração é derrota, é não conseguir os propósitos que Deus planejou para a vida. E esses princípios vão sendo impregnados no coração, o temor diante da palavra do Senhor, o temor na presença do Senhor, o temor na ida à igreja para adorar a Deus, e a gente vai passando esses princípios, a gente vai passando esses ideais, e a maior herança que nós podemos deixar é a fé, é a confiança no Deus Todo-Poderoso, com toda certeza. E sempre haverá na vida de cada um de nós aqui, em especial dos jovens, alguém querendo roubar, ou tirar, ou arrancar de você essa herança, esses princípios. Eu estava conversando esses dias com o pastor Lutonda, e ele me contou a história de uma senhora, né, já de idade, e ela morava sozinha perto da casa dele, e o filho dela, preocupado com ela, ele chegou e disse: olha, mãe, você não vai morar mais na sua casa. Ela morava naquela casa há 50 anos, não vai mais morar aí, o caminhão vai chegar e vai pegar as suas coisas. E ele parou lá com o caminhão, e aquela mulher triste, porque estava deixando o seu passado ali, estava deixando a sua história, estava deixando as suas lembranças, ela empacotou as suas coisas, e na medida que aquelas coisas eram levadas até aquele caminhão, aquele filho olhava e dizia: ah, isso daqui não vale nada. Jogava no lixo as coisas da sua mãe. E olhava uma outra coisa e dizia: não, isso daqui não precisa ser levado, e jogava no lixo. E aquela mulher com dor no coração, porque em cada coisa que estava sendo jogada no lixo havia uma história, havia uma vivência. A minha mãe, ela tem um pirex que ela pega arroz.
esse pirexinho assim pequenininho, né, já está até amarelado, embora, lógico, limpinho. Mas amarelado porque ele já tem 50 anos, né? Acho que já tem mais, né? Mais de 50 anos. A senhora se casou com 15, né? Mais ou menos 15 anos. Então, 15 para 84 dá quanto? Oi? 79? Não. 69. Então, como ela ganhou no dia do casamento aquele pirex, então aquele pirex tem 69 anos, mais ou menos. Tá? E eu poderia chegar lá e dizer assim, mãe, que velharia, está até amarelo. Ah, isso daqui não presta. E jogar no lixo. O que eu estaria jogando no lixo? Uma história, uma lembrança, algo precioso, algo que tem muito mais valor do que o elemento em si, mas tem um valor emocional, tem um valor sentimental, tem um valor relacionado ao coração. Eu fico pensando que o Nabote, quando falou assim para Acabe, longe de mim esteja dar a você a herança dos meus pais, ele estava pensando em toda uma história. Ainda mais o simbolismo de uma vinha, porque o próprio Israel era simbolizado por uma vinha, a vinha do Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer, que existe uma herança preciosa, a herança do convívio, a herança do aprendizado, a herança de uma caminhada indo pescar com o pai, com a mãe, uma herança dos diálogos, uma herança do amor, uma herança da vivência. E essa herança está em cada lembrança, em cada cômodo, em cada construção especial que se fez pensando num filho. Só que, quando nós crescemos e vamos para esse mundo, o próprio mundo quer nos roubar essa herança. E isso aparece de algumas maneiras na vida da gente. Nós vamos ver isso. A primeira coisa que aparece, vamos pensar em termos dos personagens que tentaram roubar a herança de Nabote. O primeiro que aparece ali, vamos ler, está no versículo 1. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha, eu quero usar como horta. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Acabe aqui, ele simboliza o materialismo, o pragmatismo. O que ele disse? Olha, é o seguinte, me dê essa vinha porque ela fica do lado do meu palácio, eu vou fazer uma horta. E outra coisa, eu te pago, eu te dou dinheiro. Né? Isso é porque vai ficar melhor. Para mim, seja pragmático. Você vai lucrar com isso. E o mundo, o inferno, o diabo, os demônios, todos virão em algum momento para você, em relação à sua herança, em relação à herança dos seus pais, e vão querer negociar contigo, te dizendo que aquilo que ele está oferecendo para você é melhor do que tudo aquilo que veio como princípio, como herança, como ensinamento lá da sua casa, da casa dos seus pais. Isso acontece toda hora. Esqueça isso. Eu vou te dar algo melhor. Eu vou te dar algo mais valioso. Seja inteligente. Pode negociar.
Porque se tem uma coisa que os discípulos de Acabe não sabem, é a diferença entre valor e preço. Qual a diferença entre valor e preço? Tem coisas que têm muito valor, mas que não têm preço. A comunhão que você tem com a sua família, a sua história de vida na igreja, a sua história de vida com Deus, os princípios que foram impregnados no seu coração e na sua vida, em toda a sua existência, se fundamentados na palavra de Deus, eles têm valor, mas eles não têm preço. Acabe, o materialista, ele achava que tudo tinha um preço. E você, jovem, filho, uma das primeiras tentações quando você sair para as universidades da vida, será dizer que os teus valores são relativos. E que tudo tem um preço. E que você pode negociar. Porque o mundo vai lhe oferecer algo melhor do que aquilo que você tem. Tão diferente de Nabote, né? Nabote, Acabe representava o materialismo, o pragmatismo, o racionalismo. Nabote representa o idealismo cristão, né? Aquela simplicidade e pureza. O cara quer me dar 10 vezes mais por aquilo que é herança dos meus pais, porém eu não negocio princípios, eu não negocio valores, eu não negocio a minha história. Longe de mim esteja dar a você a herança dos meus pais. Qual é a herança? A primeira herança que você recebe é a oposição radical do teu pai e da tua mãe a um valor do mundo negativo, chamado. Por que esse é o primeiro valor que você recebe em casa, desde que você nasce? Porque você está vivo. Você poderia nem ter nascido. Eu fico abismado, as pessoas que lutam em favor do outro, estão todas vivas, né? Porque não foram. Significa que se os princípios dela tivessem sido colocados em prática numa sociedade que é tão difícil criar um filho e que, como o Brasil, né, onde as despesas e as lutas e as batalhas quase que indicam que é melhor ser alguém que não tenha filhos, né? E muitos até orientam para não ter filhos. Aqueles indivíduos que acreditam nisso não existiriam. Esse é o nível da incoerência, da incongruência que vivemos. Os que defendem estão vivos. Primeiro princípio que você recebe na sua casa, valores como a família, valores como a honestidade, valores que são colocados para que você carregue pela vida toda como herança. Nabote era o idealista, ele não negociava, ele sabia a diferença entre valor e preço. E as coisas que ele tinha recebido da sua família não tinham preço, tinham valor. E olha que bonito, eu fico vendo isso daqui no lábio dos nossos filhos, né? Quando vem à universidade querer impor os seus valores, a gente dizer, não negocio a herança que eu recebi dos meus pais. Que bonito. Nesse idealismo. Mas nós temos mais um personagem que aparece logo em seguida, né? Nós vamos ler no versículo 5, diz assim:
Ou melhor, a partir do versículo 4. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto à parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Nós encontramos aqui Jezabel, e Jezabel representa outro aspecto que virá contra você, para que você perca a herança dos seus pais. Jezabel representa o relativismo pragmático. Ela representa esse relativismo que faz com que as coisas possam ser editadas na história, né? Porque a Jezabel, o que ela faz? Ela diz assim: por que você, sendo rei, está aí triste e não come? Come, se levanta, porque eu vou conseguir para você, porque eu tenho método, eu tenho jeito, eu tenho a maneira. E a maneira de Jezabel qual que era? A maneira de Jezabel, antes de matar, seguir um caminho, promovendo um relativismo. Ela cria uma narrativa, né? Eu não estou lendo o jornal não, tá? Ela cria uma narrativa. O que ela faz? Como é que ela faz para conseguir a vinha de Nabote? Está no versículo 7. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: conseguirei para você a vinha. Versículo 8. Então ela escreveu cartas. Alguém está lembrado de alguma coisa? Ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, falsificou, né? O selo do rei era a assinatura do rei, era o anel do rei ali impresso. Enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Olha aquela mulher, vamos editar, vamos construir uma história, vamos fazer com que a realidade seja deixada de lado e vamos colocar no lugar da realidade dos acontecimentos uma narrativa. E através dessa carta ela cria uma narrativa. Ela diz assim na carta, versículo 9, naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum, usando a religião, tá? Decretem um dia de jejum. Jezabel pedindo um jejum. Muito bem. Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque no meio do povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele. E façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. E levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Olha só que coisa interessante, né? O Acabe não tinha conseguido a vinha, a Jezabel disse: não, nós vamos criar uma história, vamos fazer o seguinte, a gente escreve uma cartinha e manda para quem? Para os nobres, para os anciãos, para os líderes, e nessa cartinha a gente diz assim: é o seguinte, vamos preparar as coisas para a gente acabar com esse cara aí, que é dono da vinha. Como é que nós vamos fazer isso? A gente diz que vai fazer um jejum, né, que é uma coisa boa, todo mundo vai, até o Nabote vai lá fazer o jejum, só que pega 2 caras vagabundos, coloca na frente do Nabote, e na hora do jejum faz de conta que o Espírito Santo revelou, e daí esses 2 caras pegam e dizem: é ele que está querendo derrubar o império, acabar com o rei Acabe.
e ele também tem blasfemado contra Deus. Que coisa, né? É o relativismo pragmático, aonde, com o objetivo de alcançar os seus fins, se justificam todos os meios. A herança dos nossos pais está sob risco quando nos deparamos com esse relativismo pragmático, com essa tentativa de criar historinhas para atingir um determinado fim. E diz a palavra de Deus no versículo 11: as autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientava nas cartas que eles tinham escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. A batalha para acabar com os nossos valores, a batalha para destruir a nossa herança, ela é cruel, ela é terrível. Nabote foi apedrejado, tornando-se um mártir da sua própria honestidade e correção diante de Deus. E eu quero dizer que hoje você está sentado aí numa cadeira e nós estamos aqui abrindo a Bíblia porque diversos Nabotes ao longo da história foram apedrejados. A começar por Estevão, lá no livro de Atos. A passar por todos os apóstolos que morreram martirizados, menos João. E durante toda a história, quantos foram queimados, quantos foram cerrados, quantos foram perseguidos, quantos foram separados dos próprios filhos, quantos perderam os seus bens, quantos perderam tudo que tinha nesse mundo em defesa da nossa herança. Nossa herança, palavra de Deus. Nossa herança, os valores cristãos. Nossa herança, os valores éticos e morais. Nossa herança, o senso e o sentido de que existe uma verdade. Nossa herança, a ideia de que a história não pode ser manipulada ao bel prazer dos poderosos. A nossa herança, que vem lá dos nossos pais. Ao longo da história, e que você teve o privilégio de nascer num lar, numa família que te passou essa herança, te passou esse valor, o valor da comunhão com Deus, o valor da ação do Espírito Santo, o valor da oração, o valor da salvação pela graça, o valor da certeza da vida eterna, de um caminhar com Deus, de um dia estar com o Senhor. Todos os valores que hoje estão em risco. Nas igrejas inclusivas, na relativização da palavra, no mundo de Jezabel. A Bíblia diz que Nabote, então, foi apedrejado, não é? Sendo acusado de que havia amaldiçoado tanto a Deus quanto ao rei. Como os discípulos de Jezabel se utilizam de mentiras, né? Como eles se utilizam de mentiras.
para atingir os seus objetivos, roubar a nossa vinha. Diz a palavra de Deus no versículo 15, vamos ler ali. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Acabou a história, né? Final terrível, né? Será? Tem mais um personagem que aparece. E esse personagem representa você. É a sua voz na universidade, é a sua voz nas urnas, é a sua voz na igreja, é a sua voz na sociedade. Esse personagem que aparece agora, ele se chama Elias, o profeta, e ele representa o teólogo, o profeta de Deus, o homem da espiritualidade, do relacionamento com as coisas eternas. É você que conhece a palavra de Deus num mundo de Acabe, de Jezabel, de homens vadios e mentirosos, de líderes que se mancomunam para editar a história dos homens, a história do Brasil, né? Trazendo para perto de nós, mas que não vencerão porque existem homens como Elias. Diz a palavra de Deus a partir do versículo 17. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita, Elias. Talvez você pense assim, mas quem é você, né, para diante de tantos desmandos e tanta batalha para se manter princípios? Quem é você? Você é só um, né? Mas Elias aqui faz questão o autor de escrever que ele é o tesbita. Sabe o que é o tesbita? É porque ele nasceu em Tesbe. Sabe onde é Tesbe? É lá onde o Judas perdeu as botas. É aquele vilarejo desconhecido. É aquele vilarejo que não aparece no mapa. É aquele vilarejo que todo mundo diz assim, nossa, que beco, que buraco. E daquele buraco aparece um homem de Deus que tinha relacionamento com Deus. E Deus fala para ele, vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade, acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Nós temos um Deus que está de olho na história, que fala com a igreja, para a igreja se posicionar, e que tem a palavra para a sua época, para o seu povo, para as suas circunstâncias, para aquele momento que está vivendo. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Você se vendeu. Estão querendo a herança dos teus pais. Estão querendo roubar os teus valores. Estão querendo comprar os teus valores.
estão querendo te comprar. Acabe, diz o Senhor, se vendeu. E hoje, no Dia dos Pais, eu queria dizer para você que diante desse mundo tenebroso, esse mundo de principados e potestades, este mundo de Acabes e de Jezabéis, não se venda. Nem que te digam, vou te dar algo mais precioso. É mentira. Nem que mintam a seu respeito. Diga não. Porque no final só vai permanecer aquilo que é eterno. Quais as coisas que a Bíblia diz que são eternas e que não tem jeito? Vão perdurar para sempre. Os irmãos sabem? O apóstolo Paulo fala, né? Quais são as coisas eternas? A fé, a esperança e o amor. O resto se acaba. Não vale a pena você vender aquilo que é eterno para usufruir por um pouco aquilo que é passageiro neste mundo. Se apegue à herança dos teus pais. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque nós somos oriundos de um povo, de uma história maravilhosa da tua graça, da tua manifestação e do teu poder. E se hoje estamos aqui é porque muitos, ó Deus, muitos deram a própria vida por causa da tua palavra. Se hoje estamos aqui e temos famílias estruturadas neste lugar, é porque os valores não foram negociados em nenhum momento. E permita, ó Deus, que os nossos filhos também jamais negociem os valores eternos. Que nunca se vendam, ó Deus, por aquilo que é fugaz. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Agora, a Vitória e a Rebeca elas vão cantar uma música para homenagear os pais, uma música muito bonita. E lembre das histórias que seu pai já te contou. Se lembre das conversas que você já teve com seu velho. Lembra-se das histórias que vocês tiveram juntos, dos passeios que vocês fizeram, das montanhas que vocês subiram. Porque isso é sem preço nenhum. Isso não tem preço, mas tem muito valor. Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Pai,
Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo, nos seus braços você fez segredo, nos seus passos você foi mais eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de favor com meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você nem ninguém tá sozinho. Você faz parte deste caminho que hoje eu sigo em Os avisos da semana são os mesmos. Nós temos o culto de oração sexta-feira. Estão todos convidados para orar e falar com o Senhor, pedir, explicar e adorar a Deus. No sábado teremos um ensaio
normal, às 18 horas. Eu acho que não tem nenhum, não vai ter nada. Então, por enquanto está mantido o ensaio. Qualquer coisa, daí nós avisaremos no grupo, certo? E quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer ali no Casa Filácio. Enquanto isso, nós vamos cantar Pai, estou aqui. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento. A tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem nos braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, amado Pai, te agradeço pela vida do meu pai, pela vida dos demais pais aqui da igreja, do Romildo, do Marcos. Lembramos daqueles que não puderam estar aqui, Senhor, daqueles que já estão descansando, desfrutando da tua luz, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trata como filhos, o Senhor é amoroso, compassivo, e o Senhor cuida de nós. E é um cuidado tão terno, Senhor, que nós só temos que agradecer e tentar entender e demonstrar esse amor para com os nossos irmãos, para a igreja, para o mundo, Senhor, e mostrar que ainda que o mundo nos abandone, o Senhor não nos abandona. Amém por isso. Obrigado, Deus, porque em todos os aspectos da nossa vida o Senhor tem cuidado de nós.
Obrigado. Em nome de Jesus Cristo, eu oro assim. Amém. Você vai me dar a bênção? Vamos ficar em pé. Obrigado pela homenagem aos pais, né? Damos a Deus pela vida de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí no seu. Deus abençoe.